Vamos nessa, pessoal. Vamos falar hoje de processo administrativo fiscal. Existe a possibilidade de cair na sua prova a presente temática, tanto na condição de uma peça, para que você venha a elaborar uma peça, como uma questão discursiva. Então, estejam sempre atentos, na realidade, quando nós vamos falar de questões processuais, seja processo judicial, processo administrativo, essa temática ela pode vir tanto na condição de uma peça, para você elaborar, confeccionar a peça, como pode vir um assunto dentro de uma questão discursiva. Então fiquem sempre atentos com relação a esse ponto. Por exemplo, a ação judicial de restituição de indébito pode cair para você elaborar uma peça, como pode cair dentro de um conteúdo de direito das questões discursivas, né? Para você responder alguma coisa nesse sentido. Em relação ao processo administrativo, a mesma coisa. Pode vir para você confeccionar uma peça, uma petição encaminhada para a esfera administrativa ao invés da esfera judicial, como pode vir uma questão discursiva. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que a OAB, até o presente momento, ainda não cobrou o processo administrativo fiscal para que o aluno viesse a elaborar uma peça. Isso ainda não aconteceu, pelo menos até o presente momento que eu estou gravando esta aula, que é o dia 20 de julho de 2021. Até o presente momento, a OAB não cobrou para o candidato elaborar uma peça de processo administrativo. No entanto, você não precisa ficar com medo. É a mesma estrutura da peça judicial: preâmbulo, fato, direito, pedido, só isso. Mesma estrutura que nós já estamos estudando. É porque quando muda um pouquinho o aluno fica desesperado, né? Meu Deus, vai que cai processo administrativo para mim. Não tem nenhuma dificuldade. Não tem nenhuma dificuldade aqui, tá? Mas pode ser que caia na sua prova uma questão discursiva. Então, pode acontecer de não vir uma peça para você elaborar, mas sim uma questão discursiva. Então, esse conteúdo que eu vou passar hoje aqui é importante, porque mesmo que não caia como uma peça, pode vir uma questão discursiva. O detalhe é que mesmo quando caiu na OAB questão discursiva envolvendo processo administrativo, foi mais dentro de uma causa de suspensão da exigibilidade, que eu vou comentar daqui a pouco, e não entrou nos meandros do que eu vou falar aqui agora nessa aula. Mas você precisa estar alerta, precisa conhecer, precisa ter essa ideia, esse conhecimento, porque vai que cai na sua prova, você está apto a responder esse conteúdo. Perfeito, gente? Então, vamos lá? Vamos compreender? Vou colocar aqui em tela. Vamos lá. Então, vocês irão estudar esse processo administrativo. É uma aula bem curta. Fiquem tranquilos, não tem muito aqui o que ser dito, pelo menos especificamente para a prova da OAB, o que se espera de um nível de prova da OAB. Nós temos esse decreto, que é o decreto 7574 de 2011, que ele vai tratar do processo administrativo federal. Não vai vir na sua prova, o que se espera de bom senso, o processo administrativo estadual ou municipal, porque aí depende de uma lei estadual, de uma lei municipal, regulamentando como vai ser esse processo, e aí você nem tem isso no seu VADMEC com a lei de todos os municípios, a lei de todos os estados. Isso é impossível você ter no seu VADMEC. Então, se cair na prova da OAB, imagina-se que irá cair, uma vez que sua prova é unificada a nível nacional, portanto, vai vir um processo administrativo federal, que é regulamentado pelo decreto 7574 de 2011. Já peço que você abra esse decreto para que você acompanhe o que eu vou passar a tratar a partir de agora. Então, o que nós vamos ver é o processo administrativo federal na esfera fiscal. Perfeito? Como eu disse, atentos que pode vir, tanto para você fazer uma peça, como para fazer uma questão discursiva, e eu vou buscar um aprofundamento adequado
para o seu exame. É uma lei muito extensa, mas é claro que não dá para você trabalhar toda ela para o exame da OAB. Como eu disse, não se espera que a OAB vá para esse nível. Vamos nessa, vamos trabalhar o que é de mais importante aqui. E já digo para vocês que é um aprofundamento que não se vê, inclusive, nos livros de tributário. Você pega o livro de tributário, ele não entra nesses meandros que eu vou tratar aqui com vocês. Bom, gente, vamos entender quando o contribuinte ele recebe a notificação de lançamento, ele recebe essa notificação, ele pode adotar algumas posturas. Então, vamos pensar aqui no IPTU. Chegou na casa do contribuinte aquele carnê de IPTU, a notificação de lançamento para ele efetuar o pagamento. Ele pode adotar 4 posturas, tá? Ele pode simplesmente pegar o carnê do IPTU e efetuar o pagamento. Ele pode recorrer na esfera administrativa municipal. Ele pode ficar indignado e dizer, poxa, isso aqui está errado, essa cobrança está equivocada. Eu vou recorrer, mas eu não quero ingressar com ação judicial. Eu vou recorrer na esfera administrativa municipal. Parêntese. Ricardo, você acabou de falar que vai tratar do processo administrativo no âmbito federal e você está dando um exemplo de IPTU. Gente, essa ideia inicial tanto faz se é municipal, estadual ou federal, as posturas que o contribuinte tem a adotar são as mesmas. Estou trazendo esse exemplo a fim didático para você compreender. Então, eu poderia usar o exemplo aqui do imposto de renda, do IPI, tanto faz, tá? Então, fique tranquilo com essa parte inicial aqui, eu utilizar o exemplo do IPTU. Não tem... As posturas vão ser as mesmas, seja para tributo federal, estadual, enfim. Quando eu passar para algum ponto específico de tributo federal, aí sim eu vou para o decreto. Então, o contribuinte ele pode recorrer na esfera administrativa, ele pode impugnar o seu IPTU na esfera administrativa. E aí vai abrir um processo administrativo fiscal. Ou o contribuinte ele pode ir direto para a via judicial, ele pode receber aquele IPTU e, como vocês já estudaram comigo, ele pode fazer uma ação anulatória ou um mandado de segurança repressivo, a depender do caso. Ou ele pode não fazer nada, e se ele não fizer nada, ele vai receber o carnê de IPTU, ele vai colocar o carnê de IPTU na gaveta dele e vai ocorrer o vencimento. Ele nem pagou, nem recorreu na esfera administrativa, nem ingressou com ação judicial e nem não fez nada, cruzou os braços. O que vai acontecer é que esse contribuinte vai ser inscrito em dívida ativa e posteriormente vai sofrer aí uma execução fiscal. Mesma coisa se fosse a questão do imposto de renda, o contribuinte, vamos agora voltar aqui para a via federal, imposto de renda, ITR, IPI, etc. Ele vai ter algumas posturas a adotar. Ou ele pode pagar, ele pode recorrer na esfera administrativa, ele pode recorrer para a esfera judicial, ou ele pode cruzar os braços e não fazer nada. É claro que para o nosso estudo de hoje, vamos imaginar que o contribuinte queira recorrer para a esfera administrativa. Então a prova vai ter que deixar isso muito claro, que o contribuinte, ao invés de ingressar com ação judicial, ele quer ingressar com um processo na via administrativa federal. Processo na via administrativa federal. Então, deixa eu reduzir só um pouquinho aqui. Na esfera administrativa, gente, o contribuinte, após receber essa notificação, vou ficar com um quadrinho bem pequenininho aqui embaixo. Pronto. Na esfera administrativa, após o contribuinte ele receber essa notificação de lançamento, como eu disse, ele vai ter as posturas acima a adotar, ele pode pagar, recorrer, ir para a esfera judicial, não fazer nada. O decreto 7574 de 2011, abram ele no seu artigo 30, no artigo 56, ele vai ter 30 dias para apresentar uma impugnação. Então, o contribuinte recebe essa notificação de lançamento para ele fazer o pagamento de um tributo federal, ele vai ter um prazo, de acordo com o artigo 56, de impugnar, ele vai ter um prazo de 30 dias para impugnar essa cobrança. Olha o que diz o artigo 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como remetida por via postal no prazo de 30 dias, grifa isso no seu vadimeco,
contados da data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento. Fase litigiosa. Então, o nome dessa peça é impugnação ao lançamento, impugnação à cobrança do crédito tributário. Você pode colocar apenas impugnação, que o examinador com certeza irá aceitar. A diferença é que você não vai, como eu disse, a estrutura é a mesma, eu vou mandar para vocês a estrutura dessa peça, o modelo, né, o exemplo, o parâmetro, a base, para você ver como é que funciona esse processo administrativo, mas a estrutura mesma, endereçamento, qualificação, toda essa parte do preâmbulo, fato, direito, pedido, mesma coisa. A diferença é que você não vai entrar com ação, não vai fazer o endereçamento para via judicial, você vai fazer o endereçamento para via administrativa, conforme veremos adiante. Mas, claro, você vai ter que colocar um tópico específico aqui, que é o tópico da tempestividade. Ora, se eu tenho um prazo de 30 dias para impugnar, eu vou fazer essa peça na via administrativa, vou me utilizar como fundamento legal o artigo 56 deste decreto e vou abrir um tópico específico da tempestividade. Então fica tempestividade, fato, direito, pedido, conforme o modelo que eu vou encaminhar para vocês. Quem é que vai fazer esse julgamento em primeira instância? Quem é que vai fazer o julgamento em primeira instância? É a Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Então, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento irá emitir uma decisão. Essa é a decisão de primeira instância. Então, você já pode observar que o seu endereçamento será para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento. O endereçamento que vai constar na sua impugnação é Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Ricardo, e se for desfavorável essa decisão? Eu recebi a minha cobrança, sei lá, do IPI, do ITR, do Imposto de Renda, enfim, de um tributo federal. Você me disse que eu tenho 30 dias para tomar uma dessas decisões aqui, ou pagar, ou recorrer na via administrativa. Eu tenho 30 dias. Se eu entrar com esse processo administrativo, se eu apresentar esse processo administrativo e perder a decisão em primeira instância da Delegacia da Receita Federal, foi improcedente, ela foi desfavorável. Eu tenho a possibilidade de recorrer na esfera administrativa? Sim. Você vai recorrer e o nome do recurso, olha que eu coloquei aqui em tela, vai ser o recurso voluntário. E agora você também vai ter 30 dias, mais uma vez, 30 dias, agora para recorrer para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o famoso CARF. Você que já vem estudando direito tributário, você já sabe que o CARF é quem é esse conselho que faz o julgamento dos recursos fiscais. Eu peço que você abra o artigo 73 e grife ele, o artigo 73 do decreto que nós estamos trabalhando. Então, o CARF é a segunda instância desse processo administrativo. O CARF é a segunda instância. Vamos então voltar um pouquinho? Quais são as peças que eu falei até agora? Primeira peça, impugnação. Você recebe a notificação de lançamento e faz a sua impugnação e dirige essa impugnação para a Delegacia da Receita Federal. Sendo desfavorável essa decisão em primeira instância, aí você faz o recurso voluntário para o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, artigo 73, e agora nós temos então a segunda instância. Vamos adiantar um pouquinho. Dessa decisão do CARF, como eu coloquei aí em tela para vocês, existe a possibilidade de um outro recurso. Então vai ser o terceiro recurso, tá? Perceba que agora, o terceiro recurso não, né? O segundo, porque o primeiro é uma petição que eu endereço à esfera administrativa, que é a impugnação, depois vem o recurso voluntário, e perdemos aqui nesse recurso voluntário, nós temos uma possibilidade de interposição do recurso especial. Cuidado, hein? Esse recurso especial não tem nada a ver com o recurso especial lá da esfera judicial, tá? Lembra quando nós estudamos recurso especial, que é endereçado para o STJ, na esfera judicial, não tem nada a ver com esse daqui.
Esse recurso especial ele vai ser endereçado para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Câmara Superior de Recursos Fiscais. E o prazo agora não vai ser de 30 dias. O prazo vai ser de 15 dias. Tá? Então, dessa decisão do CARF desfavorável, existe a possibilidade, veja que eu estou falando de possibilidade, nem sempre você vai ter essa possibilidade, mesmo quando a decisão for desfavorável, existe a possibilidade de interposição de recurso especial no prazo de 15 dias para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Por que eu falei que é uma possibilidade? Nem sempre que a decisão do CARF for desfavorável ao contribuinte, ele vai poder recorrer para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Nem sempre. Ele só vai recorrer para a Câmara Superior de Recursos Fiscais se houver outra turma, Câmara, com decisão com interpretação divergente. Tá? Vamos compreender isso melhor aqui com a leitura do artigo 79. Artigo 79, eu peço que vocês abram no Vadimeco de vocês. Vamos lá? Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, grifa logo isso, né, gente? Recurso especial, Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15 dias, grifa prazo de 15 dias, do acórdão ao interessado. Agora, essa parte que é a mais interessante de ser grifada. De decisão que der a lei tributária, interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma especial ou própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então é preciso que haja uma divergência entre câmaras. Então vamos imaginar que você tem a primeira Câmara que tem uma decisão X sobre uma situação semelhante e a segunda Câmara que tem uma decisão Y sobre uma situação semelhante. Nesse caso, você tem aí a possibilidade de utilizar do recurso especial, endereçando para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. É como se fosse aqui um embargo de divergência, né? Muito parecido. Então, observem, gente, aqui na esfera administrativa, você pode vir como uma peça 3 situações. Pode vir uma impugnação, que é a petição inicial na esfera administrativa. Pode vir o recurso voluntário, que é endereçado para o CARF. E, por fim, pode vir o recurso especial, que é endereçado para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, aqui no prazo de 15 dias. Percebam que tanto a impugnação, como o recurso voluntário, como o recurso especial possuem prazos. Não preciso nem ficar lembrando, mas lembrem que, recordem sempre, que neste caso específico você tem que abrir o tópico da tempestividade. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Esse vai e volta é interessante porque você pega todo o conteúdo. Então, vamos lá. Se cair na sua prova, seja como uma peça ou uma questão discursiva, processo administrativo, deve vir algo em torno do decreto 7574 ou, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, alguma coisa sobre causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Guardem esse decreto. Vamos lá. O contribuinte ele recebe a notificação de lançamento e ele vai poder adotar algumas posturas. Ou ele pode pagar, ou ele pode recorrer na esfera administrativa, ou via judicial, não fazer nada. Gente, você só vai fazer uma impugnação na via administrativa, presta bem atenção, se a prova indicar a isso. O contribuinte quer ingressar com um processo na via administrativa. Vou aumentar um pouquinho aqui essa câmera. O contribuinte ele quer ingressar com um processo na via administrativa. Fora isso, é ação judicial, perfeito? Como nós já estamos estudando até agora. Então, a regra é que você vai entrar com ação judicial, sempre foi assim. Então, ação anulatória, sei lá, mandado de segurança, o que vier na sua prova. Então, não invente moda, por favor, não invente moda. Você só vai fazer alguma coisa na via administrativa se a prova deixar isso muito claro. Fora isso, é ação judicial, como nós estamos estudando.
E como eu disse, uma possível questão discursiva, aí sim você abre o decreto. Lembre então que o contribuinte está irresignado e a prova diz que o contribuinte quer entrar com processo na via administrativa. É o artigo 56 do decreto 7574 de 2011. Você vai fazer uma impugnação. Essa impugnação tem um prazo de 30 dias. O contribuinte tem um prazo de 30 dias para fazer essa impugnação e vai dirigir para a Delegacia da Receita Federal de julgamento. Se houver uma decisão desfavorável nessa delegacia, que é a primeira instância, cabe recurso voluntário no prazo de 30 dias para o CAF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, artigo 73. Essa é a segunda instância. E, por fim, havendo uma decisão desfavorável na via administrativa, existe a possibilidade de recurso especial no prazo agora de 15 dias para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Conseguiram pegar, gente, essa linha do tempo, artigo 79 do decreto. Bom, Ricardo, eu tenho um pouco de medo, eu já venho estudando as peças, os recursos judiciais e muito conteúdo, e agora me vem essa coisa de processo administrativo, então eu tenho um pouco de medo. Gente, entenda uma coisa, repito, eu vou repetir, me perdoe, mas eu vou repetir. Nunca caiu na prova do AB, como uma peça para ser feita. E com esses detalhes de estou colocando aqui para vocês, recurso especial na esfera administrativa, recurso voluntário na esfera administrativa, também nunca foi cobrado. Geralmente o que é cobrado é o que eu vou falar a seguir, que é uma causa de suspensão da exigibilidade. Isso aí pode sim cair na sua prova. Agora, eu tenho que trazer esse conteúdo para vocês, porque pode ser que a prova decida falar alguma coisa mais aprofundada em processo administrativo. Agora, o que eu quero sempre colocar na sua mente é porque quando sai um pouco daquela zona de conforto, o aluno entra em desespero. Não precisa, como eu falei para vocês, aquela petição comum que vocês já estão acostumados a fazer, a diferença é que você vai dirigir elas para os órgãos aqui na esfera administrativa. O modelo da petição, vocês já encaminhei, muito provavelmente essa altura do campeonato já encaminhei para vocês, a petição, a impugnação, recurso voluntário, recurso especial, tá? Para que você possa pelo menos dar uma olhada, uma estudada. Vamos pegar aqui alguns pontos finais, que eu julgo que são importantes. Esses pontos aqui, sim, penso que tem mais chances de serem cobrados numa questão discursiva. Se o contribuinte perder na esfera administrativa, poderá ingressar no Poder Judiciário. Lembre, né, gente? Nada impede do contribuinte fazer lá a sua impugnação, o seu recurso voluntário, recurso especial, ainda assim perder na esfera administrativa. Se isso acontecer, ele ainda vai ter a possibilidade de ingressar com essa ação na via judicial, tá? Ele ainda tem essa possibilidade, seja com mandado de segurança repressivo, seja com ação anulatória, ou que vier lá na sua prova. Perfeito? Lembrem que a súmula vinculante número 21 diz que é inconstitucional depósito para garantir o juízo na via administrativa. Vocês já estudaram comigo sobre o depósito, depósito judicial, depósito integral a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário numa ação anulatória. Lembra disso? Então, numa ação anulatória, o contribuinte consegue fazer o depósito judicial, depósito integral, depósito do montante integral, conforme a súmula 112 do STJ. Ele consegue fazer esse depósito e automaticamente suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que a Fazenda Pública ingresse com ação na via judicial, com execução fiscal. E nessa época, quando tratei disso com vocês, eu disse que esse depósito, ele é uma possibilidade que tem o contribuinte de fazer esse depósito, se ele quiser, para suspender a exigibilidade. Mas que não era um requisito judicial, não era um requisito administrativo para ingressar com ação anulatória. Lembram disso? Nós trabalhamos súmulas vinculantes, vocês devem recordar disso, tá? Pega a anotação do seu caderno, abre lá
as suas anotações que você vai perceber que nós tratamos disso. Inclusive, tem a súmula vinculante número 28, que diz que é inconstitucional a exigência de um depósito prévio para ingressar com ação na via administrativa. Perfeito. Voltando agora para o processo administrativo, nós temos uma súmula semelhante. Então, a súmula 28, você aplica ela, a súmula vinculante 28, para uma ação judicial, né, que é inconstitucional a exigência de um depósito prévio para ingressar com ação na via judicial. Mas, se for cair na sua prova um processo na via administrativa, um processo fiscal na via administrativa, você vai usar a súmula vinculante número 21, que também vai dizer de modo semelhante que é inconstitucional a exigência desse depósito para que o contribuinte tenha que garantir o juízo e então impugnar, recorrer na via administrativa. Perfeito, gente? Então guarda as duas súmulas. A súmula vinculante número 21 é para processo administrativo, tá? Dizendo que o depósito não é obrigatório. E a súmula vinculante número 28 é para processo judicial, como nós já estudamos exaustivamente. Bom, gente, você vai encontrar esse processo administrativo lá no artigo 151, inciso 3, como uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós já estudamos a tutela antecipada como causa de suspensão, parcelamento, enfim, mas lembrem que a reclamação, as impugnações na esfera administrativa, os recursos na esfera administrativa também são causas de suspensão do crédito. Nessa altura do campeonato, você já sabe o que isso significa. O que é uma causa de suspensão, no caso aqui, processo administrativo? Enquanto o seu processo administrativo estiver tramitando na via administrativa, a Fazenda Pública não poderá ingressar com ação judicial de execução fiscal. Ok? Repito, enquanto o seu processo estiver tramitando na via administrativa, enquanto você estiver litigando na via administrativa, a Fazenda Pública não poderá entrar com ação de execução fiscal porque a exigibilidade estará suspensa. Como consequência, eu vou reduzir um pouquinho aqui essa tela. Como consequência, haverá a possibilidade de emissão da certidão positiva com efeito de negativa. Artigo 206 do CTN. Uma certidão positiva significa que existe débito tributário. Então, se você pegar uma certidão e a certidão for positiva, significa que há um débito tributário. E aí o contribuinte, por exemplo, estará impedido de participar de licitações. Uma certidão negativa significa que não há débito tributário, está tudo ok com o contribuinte. Agora, uma certidão positiva com efeito de negativa, ela tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa. Então, significa, essa certidão do artigo 206, que o contribuinte ele está com uma causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário ao seu favor, podendo, então, utilizar essa certidão positiva, mas com efeito de negativa. Por que positiva? Porque tem um débito. Mas ela vai ter o efeito de negativa. Por quê? Vai ter efeito de negativa porque estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Então você vai ser utilizado o artigo 206 do CTN. Bom, minhas dicas finais aqui para vocês é que ao lado do artigo 151, inciso 3, você faça as remissões cabíveis. Você pode fazer remissão para o artigo 206 do CTN, tá? E você coloca a remissão para o decreto 7574 de 2011, 7574 de 2011, mais especificamente para o artigo 56, artigo 73, e artigo 79, porque eu sei que você já iria me perguntar, Malta, e se eu esquecer na hora da prova, como é que eu vou lembrar desse decreto, como é que eu vou lembrar desses artigos? É por isso que nós trabalhamos com um sistema de remissões
que é permitido pelo examinador. E claro, coloquem também aí essa súmula vinculante número 21, provavelmente já tem no seu vadimeco, essa remissão você só faz grifar. Então, gente, para encerrar aqui, toma cuidado, eu estou trabalhando esse conteúdo porque está no seu edital, pode ser que caia. E estou repetindo isso o tempo inteiro. Mas eu não quero que você invente moda na sua prova. Você só vai fazer alguma coisa aqui na via administrativa, recurso especial, recurso voluntário ou impugnação, se e somente se a prova deixar isso muito claro, que o contribuinte ele quer fazer uma reclamação na via administrativa, um recurso na via administrativa. Fora isso, são aquelas ações que nós já estudamos. Fique atento também para uma possível questão discursiva e a estrutura, o modelo da peça também não fiquem ansiosos, aquela mesma estrutura do preâmbulo, fato, tempestividade, direito, pedido, como vocês já estão acostumados a fazer, tá bom? Eu encerro por aqui. Fica aí mais um conteúdo interessante para vocês.